Eu trabalho todo dia, gosto, às vezes em festa, não dá tempo para olhar com vocês ao sábado, mas eu louvo a Deus porque Deus preparou esta dia para estar aqui na cabeça de Amanda, né, para adorar e exaltar o nome do Senhor. Obrigado. Irmãos, eu estava ali ligado e o Espírito Santo já, antes de nós chegarmos aqui, já estava aqui. Quando eu cheguei na porta, eu senti uma presença tão grande do Espírito Santo. Não sei se os irmãos sentiram a mesma coisa que eu senti. E quando eu saí do meu lado, eu falei, Senhor, eu saio ligado. Por quê, meu querido? Porque sabemos que a batalha do inimigo contra nossas almas é forte. Ele investe com muita força. Aleluia, vale isso em nome de Jesus. Eu estava falando para o presbítero irmão Mauro, glória a Deus, que ontem eu dei estudo pela misericórdia na igreja e eu passei uma peleja, irmão, para falar sobre o reino do diabo e o reino de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o Espírito Santo de Deus, mais uma vez, ele sempre vence. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma palavra aqui rapidamente aos nossos corações. No livro de Marcos, glória a Deus, capítulo de número 4, versículo de número, glória a Deus, 35. O Espírito Santo vai falar com pessoas aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para o outro lado. 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Oh, glória a Deus! E despertaram-no dizendo, Mestre, não te dá-te que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquietai-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe eles, por que estáis tão tenebrosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e dizia uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode não glória a Deus nessa noite? Glorificar o nome do Senhor nessa noite. Aleluia! O vale agradecido a mão do Senhor Jesus. Aleluia! Eu quero deixar algo nessa noite. Aleluia, para a irmã Amanda, da parte do Senhor. Enquanto o Senhor estava no teu barco, você estava segura. Aleluia! Só Deus sabe o que a irmã passou. Aleluia! A sua trajetória do começo até agora. Aleluia! Quanta tempestade tu tem passado. Lembrando, Comanácia. Quantos ventos tem soprado. Alamassure, canto, querendo naufragar o teu barco. Aleluia! Mas você ainda estava com Jesus dentro do teu barco. E é Ele que te sustenta. É Ele que tem te sustentado até agora. É Ele que te sustentou do começo da sua trajetória até agora. Glória a Deus. Amado, glória a Deus. Aleluia. Você fala, meu Senhor, cadê aqueles que viviam ao meu lado? Cadê eles? Aleluia. Mas o Senhor, Ele sempre estava no teu barco. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. E ele estava repreendendo o vento. Ele estava repreendendo, aleluia, o mar. Aleluia, que queria te afogar. Aleluia! Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Ele está no teu barco. Enquanto Ele estiver no teu barco, aleluia! O vento pode soprar. Enquanto Ele estiver no teu barco, o mar pode querer tentar te afogar, mas não vai conseguir, porque quem está no teu barco, Ele manda no vento. Quem está no teu barco, Ele manda no mar. Quem está no teu barco, Ele manda em toda a terra. Glória a Deus. Aleluia! Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que os discípulos ficaram com medo. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, até que o Senhor manda te dizer assim nesta noite. Olá, Sure cantará, mas continua com ele no barco. Aleluia. Com a mesma fé que você falaste desde o começo, Senhor. Só o Senhor sabe o que eu passei.
Quantas madrugadas tu tem chorado? Ramanasébia no tempo pra cá, no começo. A irmã está entendendo o mistério. Não sei o que é, mas o Espírito Santo ainda manda te falar que ele sabe. Aleluia! Quantas tu passaste do começo da sua trajetória? Lá no passado. Oh, aleluia! Somente era eu e você, filha, naquele mistério. Ramandasuri cantará e eu, Senhor, tenho te segurado. Eu, Senhor, tenho te levantado. Oh, Ramandasuri cantará e não tem deixado você cair. Ramandará, porque eu, Senhor, tenho algo profundo contigo. Namassu neste manto, na Manácia, neste mistério. Ramandacomanassuri cantocomanai. Mas é preciso ficar ligada. Ramandasuri cantocomanai, das pessoas que têm andado ao teu redor. Ramanassébe é o teu trabalho. Ramendecomanassuri cantocomanai. Vigia. Ramando cuminesse. Aqueles que batem no teu ombro. Ramadassuri cantocomanai. Você é bênção. Ramanará, olha, você é profissional. Ramanassuri, vigia. Mando cumanácia. Ramanassuri cantará, porque eis o adversário. Manassuri cantará, estava querendo arrumar algo, alamaná, para entristecer teu coração naquele lugar. Mas assim manda te dizer o Senhor, quem te levantou foi eu. Ai daquele, Ramanasséia, que levantar contra a tua vida. Ramanassuri cantará, virás que eu sou o Senhor na tua vida. E assim manda te dizer o Senhor, ficai na minha dispensação, vigilante naquele mistério, e a minha graça, a minha paz eu te deixo neste manto. Glória a Deus, glória a Deus. Então a Bíblia diz que então o vento começou a sobrevir sobre aquele barco. Aleluia! Às vezes tem coisas que às vezes Jesus quer nos provar. Tem coisas que às vezes o mestre quer nos provar, para ver até onde vai a nossa fé. Aleluia! Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Deixa a Bíblia aqui. Até onde vai a nossa fé? E naquela hora Jesus começou a provar os discípulos que estavam com ele, para ver até onde ia a sua fé, qual proporção chegava a tua fé. Presbítero Mamal, glória a Deus. Aonde ia chegar a tua fé? A Bíblia diz então que quando Jesus estava na polpa dormindo, aleluia, vejam bem, o barco não virou, por quê? Porque havia um peso na polpa. Oh, vocês estão pegando mistério, aleluia. Enquanto ele estiver na polpa do teu barco, pode vir o vento, pode vir o mar, pode vir o inferno inteiro contra a tua vida, mas não vai prevalecer. Amando como na súria, me cama na bastelha. Aleluia. E a Bíblia diz então que quando os discípulos estavam no barco, vou conjecturar nesta noite, talvez estavam dispersos. Aleluia. Glória a Deus. Estava ali sem vigilância. Aleluia. E Deus mandou vir sobre eles aquela tempestade, aquele vento, para ver se verdadeiramente eles sabiam que estava com ele no barco. Aleluia. Mistério nesta noite. Glória a Deus. Não questione quem está com você no barco, meu irmão. Aleluia. Ele é poderoso para te livrar de todo vento. Ele é poderoso para te livrar de todo mar que queremos te afogar. Aleluia. E a Bíblia diz então que quando o vento começou a soprar, se levantou uma grande tempestade, na qual os barcos, aleluia, se sabe muito bem, que quando o barco vai sair de um mar, aleluia, as ondas não deixam ele sair. Por quê? Porque as ondas vão levando ele para dentro do mar, porque as ondas estavam açoitando o barco para dentro do mar. Era assim, mas era pior do que hoje em dia. Aleluia, o mar era gigante, eu creio eu, aleluia, porque o mar era gigantesco, que a Bíblia diz que estava entrando água sobre o barco, aleluia, mas ele não afogou. Por quê? Porque quem estava no barco, aleluia, tinha poder sobre o mar, tinha poder sobre o vento. Glória a Deus. Aleluia, louvado e agradecido
se dá o nome de Jesus. E a Bíblia diz então que os discípulos ficaram com medo. Diácono Rural, aleluia, amados da palavra do Senhor, ficaram com medo, tenebrosos, com medo de morrer, com medo de se afogar. Pastor Presbítero Alex, glória a Deus, com medo de se afogar, porque o mar estava bravo, o vento estava açoitando eles. Também, quem já foi em mar sabe que quando o mar está bravo, é um mistério muito tremendo. Aleluia, admirar até a embarcação. Glória a Deus, Maria. Eu creio que foi assim. O vento estava soprando, as ondas veio gigantescas, querendo tombar o barco, açoitando e na frente do barco. Mas o barco não naufragou, porque quem estava tinha um peso na polpa do barco. E esse peso que estava na polpa do barco não deixou que o barco venha se afogar. Eu aprendo com essa palavra para mim e para a sua vida. Enquanto Jesus estiver no nosso barco, pode vir um mar, pode se levantar um vento, pode se levantar tempestade, mas Ele sempre vai levantar as suas mãos, repreender o mar, repreender o vento. Nós vamos sermos mais do que vencedores. Aleluia. E para fechar nesta noite, a Bíblia diz então que os discípulos incomodaram o mestre. Mestre, não pereça que vamos morrer. O mar está sobre tudo nós, o barco está sobrevivendo o vento, o barco pode afogar, pode afundar. Jesus estava dormindo. Mas a Bíblia não relata se realmente ele estava dormindo ou se ele estava querendo provar a fé dos discípulos. Aleluia. Oh, aleluia. Creio eu que ele estava dormindo porque estava cansado. Quando ele estava no corpo carnal, ele tinha o seu cansaço. Né? Louvar o nome de Jesus. Mas Jesus então diz a Bíblia que se levantou. Jesus ligado com o Pai. O Pai te fala para ele: olha, você é dono de tudo. Você pode repreender o vento. Você pode repreender o mar. Que eles vão te obedecer. Até quem está dentro do mar vai te obedecer. Aleluia. Glória a Deus. Então ali Jesus levantou suas mãos, diz a Bíblia. Repreendeu o mar, acalha-te. Vento, se acalhe-te. E houve uma grande bonança dentro do barco, na qual os discípulos falaram para ele um para o outro, tenebrosos. Aleluia. Jesus tem feito tantos milagres, e mesmo assim ele estava indo com dúvida se realmente quem estava no barco era verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Às vezes acontece isso, irmãos. Às vezes muitas pessoas ficam com dúvida se realmente Deus é na sua vida ou não é. Se Jesus é realmente no teu barco ou não é. Aleluia. E às vezes sobrevém uma grande tempestade para você ser provado. Aleluia. Para até onde vai a tua fé? Glória a Deus. E diz a Bíblia, Jesus acalmou o barco, acalmou o vento, e eles falaram um para o outro: quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedece. Aleluia. Que nós esta noite devemos confiar no Senhor e sempre depositar a nossa fé em Cristo. Aleluia. O vento pode vir, o mar pode querer vir, mas enquanto Jesus estiver no nosso barco, aleluia, aleluia, nós vamos ser mais do que vencedores. As palmas logo ao Senhor Jesus nesta tarde. Maravilha, né? Nós já sabíamos que quando a tempestade se levanta contra nós, nosso Senhor está no barco. Mas muitas das vezes nós não aproveitamos o Senhor que está no nosso barco. Muitas das vezes nós nos esquecemos. O Senhor, aleluia, é quem nos garante a vitória. Como os discípulos ali, talvez no momento de desespero, né, eles se esqueceram que quem dominava eles, quem regia eles era o Senhor. Aleluia. E o Senhor ali adormecendo, ali descansando. Eles poderiam também, pela fé, Jesus falou, homem de pequena fé, quer dizer, se eles tivessem fé, eles também falavam para o mar se acalmar, que o mar ia se acalmar. É verdade, aleluia. Aleluia. E assim eles não fizeram. Muitas das vezes nós
O adversário vem sorrateiramente, levanta a tempestade diante de nós, ou nos coloca no meio a uma tempestade, e muitos de nós, às vezes, passamos tranquilos, porque estamos, aleluia, crendo no Senhor. Aleluia. Talvez alguns passam, né, ali, ou em meio à tempestade, para, desiste, mas a palavra foi nesta noite. A gente não parar, porque Jesus está no barco. Aleluia. Não vamos nos esquecer que o Senhor Jesus está no barco. Bem, a Amanda passou por a cirurgia, mas ela passou crendo, né? Deus não importa. Qualquer dificuldade que nós possamos enfrentar, vamos enfrentar crendo. Aleluia, que o nosso Deus, ele pode todas as coisas. Aleluia. Não há nada que ele não possa, aleluia, solucionar. Ô Espírito Santo. Resolver. Amém? Vamos, como foi contado para a gente cultivar a nossa fé. Nós estamos alicerçados, mas vamos cultivar a nossa fé dia após dia. Meu Deus. Porque, como o Diácono Mauro falou, o fim está próximo. Temos que guardar, como em Apocalipse fala, o Espírito vencer, né? Aleluia, receberá a coroa. Aleluia. E vencer. Não, se nós pararmos, nós não vamos conseguir vencer. É. Se nós desistirmos, nós não vamos conseguir vencer. Glória a Deus. Aleluia, o livro do Apocalipse, muitos têm medo, mas é um livro de bênção para aquele que serve ao Senhor. Né? Porque o Senhor tem promessa para aqueles que servem, fazer coluna no templo de meu Deus, de ser, né, filho deles. Deus tem grandes promessas para os vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Retorno o trabalho para o nosso irmão. Glória a Deus. Nós estamos fazendo encerramento, né? Glória a Deus. Sabe o que está acontecendo?